Ora, muito bom dia e muito obrigado por nos acompanharem em mais uma edição do nosso Laborcast. Hoje a nossa sessão está pensada para a proibição do outsourcing e, para o efeito, tenho aqui comigo o nosso convidado, o Sr. Professor António Monteiro Fernandes. Sr. Professor, muito bem-vindo a mais uma edição. Obrigado. É com muito gosto que aqui o temos e que iremos agora, em seguida, discutir estes tópicos. O gosto é meu. Portanto, este tema veio com a Lei 13/2023, com a Agenda do Trabalho Digno e com a norma da proibição do outsourcing, que é o artigo 338-A. Só para dar aqui também algum enquadramento, foi também já feito um pedido de fiscalização dirigido ao nosso Tribunal Constitucional pela Sra. Provedora Maria Lúcia Amaral, assinada no passado dia 23 de outubro de 2023. Isto é, sem prejuízo do conceito de norma que o TC adota, foram indicadas duas normas essencialmente com esta alteração legislativa, o artigo 10º, número 3 e o artigo 338-A, ambos do Código de Trabalho. Vamos focar-nos, naturalmente, sobre esta última norma e, sobretudo, porque, e daquilo que é um levantamento que eu agora faço sumariamente do pedido, que levanta, sobretudo, a questão de saber se existe ou não uma restrição excessiva do disposto do artigo 61, número 1 da Constituição, designadamente à luz daquilo que é a liberdade de gestão e aquilo que é a livre iniciativa económica. Posto isto, parece-me que foi um pedido algo generalista e abstrato, mas cujas dúvidas suscitadas são bastante merecidas. Mas o Sr. Professor dir-me-á também quanto a este propósito. Gostava também de fazer menção já a alguns autores e a alguns pareceres que têm surgido, obras já publicadas e artigos científicos. Eu vou dizer uns quantos senhores professores: a Maria Rosário Palma Ramalho, Pedro Romano Martínez, Luís Gonçalves da Silva, Rita Canas da Silva, João Leal Amado, Teresa Coelho Moreira, João Nunes Vicente, entre outros, que também mereciam aqui esta menção. Portanto, trata-se de um tema que já não é novo, não é? Tem suscitado dúvidas desde a sua entrada em vigor, portanto, em maio do ano passado. E, portanto, eu lançava aqui o debate já para algumas noções gerais e algumas críticas. Parece-me que se trata de uma norma com sentido proibitivo, portanto, que estabelece mesmo uma proibição. A norma começa com "não é permitido", e logo de seguida diz-nos recorrer à aquisição de serviços externos a entidade terceira para satisfação de necessidades que foram asseguradas por trabalhador cujo contrato tenha cessado nos 12 meses anteriores por despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho, sendo que a violação deste disposto constitui contraordenação muito grave, imputável ao beneficiário da aquisição de serviços, portanto, de quem vai contratar. Posto isto, eu pergunto ao Sr. Professor o que é que se permite e o que é que se proíbe desde já? Sim. Bom, olha, em primeiro lugar queria notar o seguinte: a abordagem deste problema, como de outros que, quando se trata de discutir novas soluções legais, pode colocar-se em três planos. Naturalmente, o plano da constitucionalidade, o plano da conformidade constitucional. Outro, o plano da praticidade e do impacto prático e da possibilidade de obter um efeito prático útil da norma. E um terceiro, que é o plano eu diria, ideológico, ou seja, aquele em que se pode gostar ou não gostar das soluções, e é preciso não confundir os planos. Eu penso que, na verdade, a questão foi, esse artigo tem sido objeto de apreciações e de análises em que os três planos se confundem. O plano da constitucionalidade é, no fundo, do confronto desse artigo com o artigo 61, que consagra, como se sabe, a liberdade de iniciativa económica, a liberdade da empresa. Do ponto de vista da praticidade e do efeito do impacto útil, eu penso que esse artigo é extremamente eficiente, porque, ou seja, pondo de lado a questão do acerto da solução e a questão da constitucionalidade da solução, há que ter em conta o seguinte: estabelece-se um prazo dilatadíssimo, 12 meses, entre um despedimento coletivo e um eventual acordo ou contrato de prestação de serviço com terceiros. O que significa que o controlo da solução de despedimento coletivo mais terceirização é praticamente impossível. Quer dizer, não vai-se... Parece um sequencial lógico. Exatamente, dado essa circunstância. Eu penso que, de facto, é uma solução muito deficiente do ponto de vista prático.
E mais do que isso, uma solução criticável do ponto de vista da necessidade. É uma solução radical que, porventura, tendo em vista a tutela dos mesmos interesses e valores, poderia quedar-se num plano muito mais discreto e, porventura, muito mais prático. Para já era o que queria dizer sobre isso. Quanto à questão da constitucionalidade, mais adiante falaremos. Mais adiante falaremos, certamente. Eu gostava de colocar até num plano, vejamos, olhando para a norma, ver o que é que ela permite e o que é que ela não permite. Eu fiz aqui uma espécie de um sumário, mas diga-me, Sr. Professor, se estarei a exceder-me ou não, mas pelo menos de uma leitura que eu faço da norma, permite-se, pelo menos, a contratação a termo de outros trabalhadores, não é? Ainda que se recorra ao despedimento coletivo e à extinção de posto de trabalho, parece que para o futuro a contratação de outros trabalhadores. A finalidade da norma é, enfim, a proteção contra situações de precariedade, proteção do emprego. No entanto, permite-se ainda assim outras vias. E parece-me também o recurso ao ius variandi e o recurso a alterações da categoria profissional e os descritivos funcionais continua a ser possível. Isto é aquilo que se permite olhando para a norma. O que é que se proíbe, Tudo então? Isto tem que ver com a deficiência, com a má qualidade da norma. Má qualidade da norma. Então, o que é que se proíbe? E eu tentei ir, digamos, aqui ao núcleo duro da questão. É o ato de recorrer, contratar ou adquirir serviços externos de terceiros para substituir, no fundo, aqueles que eram os trabalhadores que, enfim, cessaram o contrato de trabalho por via de despedimento coletivo ou extinção de posto de trabalho logo naquele período de 12 meses subsequente a esta cessação. Não proíbe, em geral, o outsourcing, digamos, não proíbe, em geral, os despedimentos ditos objetivos, mas condicionam certamente. Ou estabelecer esta proibição, nestes moldes, como bem referia, pelo menos deduzo eu também da resposta que o Sr. Professor me estava a dar, parece que os condiciona seriamente. Parece-me que é uma conclusão a que podemos chegar. Sim. E depois também há aqui um problema, que é o problema do silêncio da lei, porque nada se diz, aparentemente, sobre o que sucede à reestruturação anterior, não é? O que é que aconteceu para trás, ao despedimento coletivo e à extinção do posto de trabalho. O que é que acontece depois ao contrato de prestação de serviços concomitante, não é? Ou subsequente. E nada se diz também quando se alcança um acordo no âmbito do despedimento coletivo ou da extinção do posto de trabalho. Porque aqui, salvo também melhor entendimento, a modalidade de cessação muda e, portanto, a proibição não se aplica caso se alcance algum acordo, não é? Regressando às críticas, acho que há aqui um ponto que o Sr. Professor tocou, que é o que é habitual e qual é a prática comercial destes agentes de mercado. A prática socialmente típica do comércio, isto é, do que é que significa reestruturar e externalizar serviços e os segmentos que não são essenciais ou que são complementares, parece-me que o legislador esqueceu a ratio deste tipo de despedimentos, dos despedimentos ditos objetivos. Isto porque podemos ter um despedimento objetivo por alteração da rota estratégica, não é? Daquilo que é a estratégia empresarial, ou mesmo da recuperação financeira e, portanto, que permite devolver certas liberdades e certas garantias também aos empresários e às empresas, tais como a gestão, a organização ou reorganização. E, portanto, parece-me também que estes empresários e estas empresas deviam, após estes processos de reestruturação, optarem ou tomarem as medidas que comportem menor custo, maior especialização, maior eficiência, maior eficácia, maior rentabilidade, não é? E parece-me que o legislador esqueceu um bocado esta ratio. O Sr. Professor acha que é um contrassenso? Pode ser um contrassenso nesta medida? Não, vamos lá ver. Eu acho que o alvo do legislador é o despedimento coletivo. Quer dizer, aquilo que o legislador quer atacar é o despedimento coletivo feito com a intenção de terceirizar, ou seja, com a intenção de contratar com terceiros as funções dos trabalhadores despedidos. Desde logo há aí uma nota a introduzir, é que no artigo mistura-se o despedimento coletivo e o despedimento por extinção de posto de trabalho como se fossem realidades com o mesmo revestimento jurídico, e não é verdade. O despedimento por extinção de posto de trabalho é um despedimento necessariamente fundado em justa causa, o que quer dizer que é um despedimento em que tem que ocorrer uma situação de impossibilidade prática de prosseguimento da relação de trabalho, o que, enfim, significa que o empregador tem que previamente verificar, e verificá-lo em termos objetivos, se existe oportunidade de reocupação, de reemprego do trabalhador na empresa. O trabalhador que é despedido só pode tê-lo sido
depois de se verificar que não existe alternativa na estrutura da empresa para ocupar. Antes, e não falando ainda de terceirização, quer dizer, é despedido, porventura porque se quer terceirizar essa função, mas o empregador tem a obrigação de verificar se não pode ocupá-lo noutra função. No despedimento coletivo isso não existe e, de resto, para mim, é uma das graves deficiências do regime do despedimento coletivo entre nós. É que o empregador não tem qualquer obrigação legalmente imposta de procurar alternativa de emprego para os trabalhadores despedidos. Portanto, aqui sim é que se pode dizer que o despedimento coletivo representa uma destruição de emprego, para além das situações, vá lá, de inviabilidade da reocupação dos trabalhadores, tendo em vista pura e simplesmente ligeiramente a estrutura da empresa e, portanto, a tal famosa terceirização. São situações diferentes que o artigo mistura a extinção de posto de trabalho e o despedimento. Como se fosse apenas uma modalidade, só o despedimento objetivo. Exato, exato, mas só que essa modalidade, na realidade, abrange dois modelos de despedimento com justa causa e um modelo de despedimento que não exige justa causa, que é o despedimento coletivo. Essa mistura não se pode fazer. E, portanto, penso que também por aí o artigo é deficiente, mas, sobretudo, julgo que o alvo é, na verdade, o despedimento coletivo. No fundo, aquilo que o legislador quer é que não haja despedimentos coletivos destinados a garantir ou a fundamentar uma ação de terceirização e a possibilitar uma ação de terceirização. O que ele quer é que não se destruam empregos na empresa que vão depois ser preenchidos por terceiras entidades. Quer, no fundo, garantir que não há esse despedimento coletivo com esse objetivo. Só que o faz de forma enviesada. E eu penso que o famoso princípio da necessidade é completamente destruído, arrasado com esta Palavras fortes. Com esta lógica. Palavras fortes. Então, mas olhemos então para aquilo que é o objetivo do legislador. Olhemos para aquilo que é todo o preâmbulo da Agenda de Trabalho Digno e o objetivo e até o catálogo de normas em que foi inserida esta norma, não é? Estamos a falar aqui de um catálogo de normas que visa a proteção dos vínculos laborais e da precariedade, mas parece então que isto não assegura o seu próprio objetivo. A norma não assegura o objetivo a que se compromete, porque a alteração legal, salvo melhor entendimento, não prejudica a reestruturação, digamos, o que está para trás do outsourcing, isto é, do ponto de vista interno, mas também a alteração legal também não pode prejudicar, e diria eu, as relações de trabalho da empresa terceira com quem o outsourcing é feito e que disponha de trabalhadores ao seu serviço, neste caso os trabalhadores da empresa do outsourcing, porque se a lógica é tem que proteger as relações de emprego do ponto de vista interno, então, mas se eu estiver a contratualizar uma empresa mais qualificada, mais experiente, mais eficiente, com outros trabalhadores, eu também estou, diga-me, Sr. Professor, a promulgar o emprego do outro lado, do ponto de vista externo. A promover o emprego e, eu não tenho de cabeça o artigo, e a promover um emprego de qualidade pelo menos equivalente, igual, à do emprego que a empresa de origem... Do adquirente. Exato. Sim. E, portanto, eu não me estou a lembrar da disposição, portanto, há até essa projeção. Bom, eu penso que falei há pouco no princípio da necessidade querendo significar o seguinte: o que está aqui, de facto, em causa e na mente do legislador não é propriamente estragar a vida das empresas no sentido de as impedir de se reestruturarem, reorganizarem, nem podia ser. É, na realidade, garantir que não haja despedimentos ou destruição de emprego com este objetivo que é o de, no fundo, contratualizar com terceiros as funções que os trabalhadores despedidos exerciam. E eu penso que e portanto com fundamento na noção e no princípio fundamental da segurança do emprego. Eu penso que esse objetivo de garantir ou de proteger a segurança do emprego podia ser claramente servido de modo mais discreto
e mais prático através de soluções simples, como, por exemplo, a de impor ao trabalhador, ao empregador, a obrigação de, relativamente aos trabalhadores a abranger por um despedimento coletivo, procurar na sua organização uma ocupação alternativa. Por exemplo, que é uma coisa que neste momento a lei não exige. E outras hipóteses, e outras soluções. Mas, de qualquer modo, eu penso que, de facto, o alvo é o despedimento coletivo. O alvo é o despedimento coletivo. Então, sendo assim, vamos olhar para o passado e vamos olhar para um período ainda anterior à Agenda do Trabalho Digno, à implementação e entrada em vigor, e vamos olhar para aquilo que os tribunais têm dito acerca do outsourcing no âmbito destas reestruturações. Porque parece-me que há, pelo menos desde o início do virar do século, que os tribunais têm sido pacíficos a entender, eu digo isto porque dei uma olhada sobre alguma jurisprudência, e parece que tem sido pacífico ao admitir o outsourcing como uma medida de pleno sentido. Aliás, existem expressões mesmo com esta referência, e justificável para empresas e empresários. Será que nos faz bem agora, com a entrada em vigor da Agenda do Trabalho Digno, colocar em crise a segurança e estabilidade jurídica que tem sido conquistada desde então, digamos, e que tem sido assegurada ao longo do tempo com estas decisões? Eu repito, não me parece que o objetivo do legislador seja impossibilitar a reestruturação das empresas ou mesmo impedir o outsourcing, a terceirização. O objetivo é impedir ou prevenir, criar condições que levem os empregadores a não fazer despedimentos coletivos com esse objetivo. Com esse objetivo. E o que me parece excessivo, francamente excessivo. Porquê? Porque digamos que a reestruturação que está entre os fundamentos que a lei cita como viabilizantes do despedimento coletivo. Portanto, o despedimento coletivo, de acordo com a lei, é hoje um instrumento de reestruturação. E de reestruturação que pode significar aligeiramento ou aumento ou a diversificação das estruturas da empresa. Sendo a reestruturação, o possibilitando a reestruturação, essas várias hipóteses, uma delas é necessariamente o aligeiramento e, portanto, digamos, o chamado downsizing da empresa com contratação de prestação de serviços com terceiros. Ou seja, o despedimento coletivo e a terceirização são, mesmo à luz da lei, constituem uma unidade funcional que está, já hoje, uma unidade funcional que agora, com este preceito, se pretende romper. E, portanto, se pretende dizer, ok, despedimento coletivo, despeçam. Ok, reestruturação, terceirização, façam. Agora, as duas coisas não. Isso é que, as duas coisas ligadas é que não. E eu penso que, no plano da apreciação ou da valoração das soluções, me parece que, de facto, não tem que levar a um juízo negativo sobre este artigo. Até porque parece que o outsourcing, em certa medida, pode estar até na gênese do próprio procedimento de despedimento coletivo ou de extinção do posto. Isto é, olhamos para este exemplo, o caso em que eu tenho já um outsourcing contratualizado antes, não é? E que me permite fazer a comparação do que me compensa. Ora, ter trabalhadores afetos a uma unidade, ora, ter este, digamos, elemento externo a continuar a prestar-me estes serviços. O Tiago faz aí uma referência muito interessante. É que, de facto, o contrato de prestação de serviços que corporiza a terceirização pode ser celebrado antes do despedimento coletivo. Pode ser antes. E pode servir de fundamento, não é? Exato. Exato. Ou seja, o despedimento coletivo aparece, e essa é tipicamente a sua função, um instrumento jurídico que se destina exatamente a viabilizar, através da redução da dimensão da empresa e da ablação de alguns serviços e algumas funções empresariais, aquilo que, na realidade, é um contrato de prestação de serviços já celebrado anteriormente. E é caso para perguntar se esse prazo de 12 meses, que a lei refere como sendo iniciado no despedimento coletivo e terminado na terceirização, também
pode ser contado, por assim dizer, para o passado. Não é? E, portanto, se não é legítimo fazer um despedimento coletivo, dentro dos 12 meses superiores à celebração de um contrato de prestação de serviço com terceiros. Eu por acaso faço aqui nota, atenção, eu fiz esta nota também, mas tinha retirado porque já certos autores, os senhores professores, por exemplo, o professor Pedro Romano Martínez, Luís Gonçalves da Silva, Rita Canas da Silva, faziam precisamente nota quanto a este aspecto, de que, atenção, que isto pode até existir aqui uma espécie de contradição, não é, jurídica, dentro do mesmo diploma, do Código de Trabalho, não é? Portanto, ao mesmo tempo habilitamos... Sim, eu tenho ideia desse argumento. E ao mesmo tempo, e acho que é um argumento também de sublinhar. Depois, trago também aqui um outro problema, novamente por via destes autores, o problema de discriminação entre empresários e empresas que conseguem, digamos, celebrar acordos em alternativa a estes procedimentos, digamos, porque têm maior cabimento orçamental, têm capacidade financeira. No fundo, olhar para isto, e vamos imaginar aqui, eu, Tiago, empresário, tenho dinheiro e digo, eu quero comprar aqui o acordo e escapar às amarras legais. Isto pode gerar discriminação face a empresas e empresários que não tenham esta capacidade financeira e que ficam aqui, digamos, amarrados a esta proibição? Pode suscitar-se esta dúvida? Não, francamente, não consigo ver nenhuma discriminação nisso, quer dizer... Eu não me sinto discriminado pelo facto de não ter dinheiro para comprar um Lamborghini, quer dizer, não me sinto discriminado relativamente a quem, e são em Portugal bastantes, têm dinheiro para comprar um Lamborghini, quer dizer, eu de facto não vejo aí ponta por onde se pega em termos de discriminação. Quer dizer, há um fator objetivo que é digamos, a capacidade económica e financeira de cada empresário, não é? E se olharmos para uma lógica de sã concorrência entre empresas e empresários, uma sã concorrência, que é o desejável do ponto de vista das empresas e do mercado livre, olhar para este ponto como quem tem capacidade financeira consegue escapar a estas amarras e consegue ter acesso a meios de maior rentabilidade, nomeadamente por via do outsourcing, porque celebra um acordo com pagamento de compensação, enfim, depois pode ser negociado de outras formas, diante daqueles que não conseguem depois também aceder a estes meios mais rentáveis e, eventualmente, em situações de crise financeira, poderia até fazer a diferença. O meu ponto era somente este, Sr. Professor. Sim, eu percebi. Então, e passando agora ao momento relevante, parece-me que aqui o momento relevante é o da reestruturação, isto é, passamos a aplicar esta proibição logo com a cessação dos vínculos do contrato de trabalho, do vínculo de contrato de trabalho com um destes procedimentos, despedimento coletivo ou a extinção do posto. Agora, o que é que sucede, o que é que acontece para o que está para trás? Nada sucede, nada parece invalidar o que está para trás, seja o procedimento de despedimento coletivo, seja a extinção do posto de trabalho. No limite, parece até que o outsourcing, como vimos, podia até ajudar a fundamentar comparativamente, caso tivesse um outsourcing já contratualizado para trás. Exato, de acordo. E já que estamos aqui a falar de questões do tempo, aplicação da lei no tempo, isto aqui, entramos agora em algumas dores de cabeça. E vamos a tentar perspectivar a aplicação da lei no tempo de duas formas. Uma, a aplicação da lei no tempo daquilo que é a proibição, depois a aplicação da lei no tempo daquilo que é a sanção aplicável à contraordenação. Quanto ao primeiro, eu pergunto, Sr. Professor, o que é que acontece a contratos de outsourcing celebrados e executados ainda antes da alteração legal em vigor? E vamos imaginar o que é que acontece a estes contratos, que já estavam celebrados, portanto, à data da prática do facto, quando foi celebrado, não era proibido. E vamos imaginar que até um outro caso, em que não são as próprias empresas portuguesas a celebrar, mas sim alguma empresa-mãe do grupo que já celebrou antecipadamente e que diz: eu deixo na disponibilidade das minhas sociedades filhas. Tiago, por natureza e por definição, uma proibição só pode funcionar para o futuro. Uma proibição legal só pode funcionar para o futuro. Quer dizer, não se pode admitir projeções retroativas ou retrospectivas de proibições legais. Portanto, penso que aí eu pelo menos não vejo. Portanto, fica salvaguardado. E depois, em relação à proibição, na vertente da sanção aplicável, da contraordenação, parece-me também que se tem que ter aqui alguma cautela, porque, mais do que proibir, eu vou sancionar alguém, não é? E vamos falar aqui até de uma natureza sancionatória administrativa, salvo erro também é
natureza que é atribuída às contraordenações. Exato. E que, portanto, também pode convocar aqui De acordo. algumas sensibilidades. Posto isto, estamos prestes a terminar. Falta a questão da constitucionalidade. Falta a questão da constitucionalidade. E eu, ainda antes da constitucionalidade, gostava também de saber o que é que acontece ao contrato de outsourcing. Porque é verdade que uma interpretação, se calhar, precipitada e uma interpretação sem mais, pode levar a que, sendo o sentido proibitivo, então, o que é que acontece ao contrato de outsourcing? Será que fica inválido? E se sim, qual vício padece? E se, ou pelo contrário, estamos a falar de uma norma meramente administrativa, cujos custos são meramente operacionais. Eu tenho aqui algumas propostas que o contrato efetivamente pode ser celebrado contra a legem. Agora, acontece que o legislador não fez prever, pelo menos de forma expressa, o desvalor e a consequência. Quer dizer, a consequência temos só do ponto de vista da contraordenação, mas há aqui valores que temos de ter em atenção. A proteção dos terceiros de boa-fé, digamos, as empresas terceiras, não é? Que celebram e colocam-nos também questões de índole prática de saber, então, mas eu agora tenho que perguntar se aquela empresa com quem estou a contratar fez reestruturações. Exatamente. Quer dizer. Do ponto de vista da empresa adquirente, eu tenho que fornecer informações, talvez, por vezes sensíveis, do ponto de vista organizativo interno, de que eu reestruturei, das minhas debilidades, face aos prestadores de serviços externos. Isto são algumas perguntas do ponto de vista prático até. Sem dúvida. E depois, o que é que sucede, e vamos imaginar um caso um bocadinho mais criativo, o que é que sucede quando eu externalizo, vou lá fora, digamos, vou a outro ordenamento estrangeiro, contrato, por exemplo, uma empresa francesa, para um serviço à distância, e que eu tenho até acordado que a lei aplicável é a lei francesa, para aquela prestação de serviços. Será o Código de Trabalho a lei que se vai, digamos, impor aqui, unilateralmente, alterando aqui aquilo que é o sistema de direito dos conflitos? Parece-me também estranho. De acordo. Tudo questões que estão completamente em aberto. Não é? A única questão que me parece que não está, enfim, que está resolvida pela lei, ainda que mal, é a questão de o que é que sucede ao contrato de prestação de serviço, portanto, digamos, ao instrumento de terceirização. E eu julgo que isso só pode ter uma resposta, quer dizer, um contrato cujo objeto é ilegal, é ilícito, é um contrato necessariamente inválido. Não é? Eu não vejo que seja possível fugir a isto. A questão que se coloca depois é a situação e a proteção necessária do contraente de boa-fé, havendo essa boa-fé. Enfim, eu também devo dizer que, na prática, admito que seja improvável que um contrato de terceirização seja, pelo terceiro contratante, celebrado sem nenhum conhecimento dos seus antecedentes e de que é que se trata, porque, no fim de contas, o terceiro vai ser posto em contacto com a empresa beneficiária do serviço. E, portanto, acho difícil que o terceiro esteja completamente ignorante em algum momento, no momento da celebração do contrato, a respeito da natureza e do objeto desse contrato. Mas, de resto, inteiramente de acordo, todas as questões que colocou são perfeitamente pertinentes e estão em aberto, não é? E agora, para finalizar, a questão da inconstitucionalidade. que é outra questão. Até poderíamos chegar à conclusão que não há inconstitucionalidade nenhuma, não é? Mas o Sr. Professor, e vamos se calhar terminar com o apontamento inicial do Sr. Professor, que era fazer a tal distinção daquilo que é o plano da legalidade, o plano da constitucionalidade e até do plano ideológico e daquilo que é a nossa opinião face à norma. Agora, em relação à constitucionalidade e daquilo que eu interpreto e daquilo que o Sr. Professor já foi adiantando, suspeito que o sentido seja tendencial para uma eventual inconstitucionalidade face àquilo que é o objetivo perseguido pela norma e face àquilo que é o núcleo, digamos, essencial, o núcleo duro de um direito fundamental, que é o da liberdade de iniciativa económica e da livre gestão. Pelo menos é o que me parece também à luz daquilo que é o 18, número 2 da Constituição. Sim, penso que, vamos lá ver, eu julgo que esta lei, apesar do grande número de inovações, algumas delas francamente insólitas, oferece poucas questões ou poucas dúvidas quanto à sua conformidade constitucional. A meu ver, seguramente apenas duas, e uma delas é exatamente esta.
A outra tem que ver com as incumbências que são dadas aos sindicatos de representarem e de agirem em nome e em benefício dos trabalhadores autónomos economicamente dependentes. Questão que está fora da nossa ordem de trabalhos. Mas esta, de facto, parece-me, no plano puro da constitucionalidade, ou seja, no plano da conformidade e da correspondência da solução com os direitos fundamentais a considerar, segurança do emprego, liberdade de iniciativa económica, eu penso que o que está, de facto, aqui em causa, francamente vulnerado, exatamente porque o despedimento coletivo, que é o ato destruidor do emprego, não é atingido, não é tratado pela norma. Digamos, um tiro ao lado. Exato, há um tiro ao lado. E o tiro atinge... como outros bens. Exatamente, outros bens e outro direito fundamental, que de facto é a liberdade de iniciativa económica, que, a meu ver, ou não tem nenhum conteúdo e tem que ceder perante todos os outros direitos fundamentais, ou então, se tem conteúdo, tem que ser, goste ou não se goste, e neste caso concreto eu não tenho nenhuma afeição por esta liberdade fundamental. Mas penso que só pode significar que nós somos livres de criar empresas, de organizar as empresas, de as reorganizar, de aumentar e diminuir a sua dimensão e de as extinguir. E, portanto, com tudo o que isso significa, de possibilidades de destruição, de criação e destruição de emprego. A criação e destruição de emprego são consequências do exercício da liberdade de iniciativa económica nas suas várias dimensões. Portanto, eu penso que na medida em que esta norma procura privar as empresas, os empresários, de um certo tipo de operação, que é uma operação, é um tipo clássico de reorganização, de reestruturação, de redimensionamento da empresa. Nessa medida, vulnera de uma forma, penso eu, enfim, muito clara, a liberdade de iniciativa económica, a liberdade da empresa, e sem que, em simultâneo, proteja e defenda a segurança do emprego, uma vez que o despedimento coletivo fica intacto, na lógica interna da aplicação do preceito. Portanto, eu tenho que confessar que não gosto da norma, pelo seu conceito central, não gosto da norma porque não o considero praticamente uma solução boa, e não gosto da norma porque ela é inconstitucional, na minha opinião. Pois bem. Posto isto, chegámos ao fim de mais uma edição do nosso Laborcast. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua disponibilidade. É um gosto não só discutir isto no escritório, como certamente nestes... É sempre um prazer discutir consigo, de acordo ou em desacordo, é sempre um prazer discutir consigo. Muito obrigado por nos acompanharem, sigam-nos nas redes e até ao próximo episódio. Muito obrigado.